Olá para você que nos acompanha aqui na FM Tempo, em todas as plataformas do Jornal Tempo. Eu sou Francine Ferreira, editora-chefe do jornal aqui na Capital Federal. E eu tenho a honra de receber hoje aqui André Quintão, que é secretário nacional de Assistência Social de um ministério que tem um nome um pouquinho longo, que é o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Secretário, muito obrigada por ter vindo até aqui a nossa redação para conversar com a gente, com a nossa audiência. É um prazer todo meu, Francine, pela qualidade, pelo papel que vocês representam, né, da comunicação democrática, de massa. Eu acho que é muito importante a gente vir para prestar contas, né, e também abrir canais aí de interlocução com a sociedade. Bom, vamos começar o seguinte, secretário. O senhor atua de forma nacional, mas é claro, né? Já foi deputado estadual, então queria fazer um recorte também em relação a Minas Gerais sobre ações da pasta, que a gente estava conversando um pouquinho, em relação tanto à seca quanto à chuva, né? A gente encontra não só em Minas Gerais, mas em outros estados esses fenômenos, né? E eu queria saber quais que são os pontos que hoje requerem mais atenção no estado em relação a esses dois climas, não, né? Mas essas duas questões tão opostas. A primeira constatação, e ela é de natureza global, nacional e repercute nos estados, é que nós vivemos hoje uma outra realidade climática. Nós temos calamidades e emergências de natureza diferente, de intensidade diferente, de tempos e estações diferentes. Temos estados e às vezes até as mesmas regiões com situações de chuva intensa e depois de seca. Então, a linha que nós estamos trabalhando, tanto dentro do governo federal, quanto especificamente da assistência, é de uma chamada proteção social adaptativa, ou seja, trabalhando em prevenção, mas também qualificando as ações nas emergências. No caso de Minas, que é um pouco síntese do nosso país, você tem tanto ocorrência de chuvas intensas em determinadas épocas do ano, quanto você tem uma região ali do semiárido, abrangido também pela Sudene, com períodos de seca prolongada. São estratégias diferentes de atuação, mas os efeitos são muito parecidos. As pessoas ficam com várias privações. No caso de enchentes, muitas pessoas que ficam desalojadas, desabrigadas. Aí nós temos uma linha do Sistema Único da Assistência Social de apoio para que os municípios desenvolvam abrigos e outras formas de acolhimento temporários, isso é importante, ações emergenciais, ações de apoio alimentar, ações também de acompanhamento às famílias para a reconstrução de projetos de vida. No caso da seca, você tem ações que focam os agricultores familiares, aí é um trabalho conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que passa pelo PAA, Programa de Aquisição da Agricultura Familiar, ações um pouco mais preventivas, que passa, por exemplo, as cisternas, né, que são importantes, cisternas de placa, outras tecnologias sociais, para que as pessoas e famílias, nos períodos chuvosos, possam ter armazenamento de água, e também para aquela situação mais efetiva de seca, onde as pessoas passam, inclusive, privações de alimentação, a gente possa, através, seja do apoio ao agricultor, renovação de créditos, renegociação de dívidas, também, quando necessário, a própria distribuição de cestas básicas para não deixar que ninguém passe fome. Então, nesse sentido, Minas já inclusive está sendo atendida ali na região do norte de Minas, comunidades quilombolas, é um trabalho integrado não só do Ministério do Desenvolvimento Social, como também de Agricultura Familiar, né, Desenvolvimento Agrário. De investimento que a gente está falando em relação a essas atividades, hoje o Ministério, principalmente no início do ano, né, aqui em Brasília recentemente a gente viu a Asa Norte, né, uma das regiões aqui totalmente inundada, em relação às chuvas, às secas, quanto que a gente está falando de investimento da pasta esse ano? Ô Francine, olha, em tese, quando a gente tem uma ação emergencial, por exemplo, o Bolsa Família em situações de emergência, a gente pode pedir a antecipação do calendário. Né, você paga todo mundo na primeira data, no primeiro dia. O Sistema Único da Assistência Social, que cuida também dessas calamidades e emergências, no conjunto de repasse para Minas Gerais ano passado, foi de aproximadamente 441 milhões de reais. 333 milhões de recursos ordinários, muito mais que o dobro do ano anterior, e
também 130 milhões de reais de recursos extraordinários, aí também incluindo emendas parlamentares. Então, você tem um sistema que atua nessa situação. Agora, o importante é que a assistência social em Minas Gerais e as políticas também integradas estão injetando no conjunto do Estado, através de transferências de renda, 20 bilhões de reais. E para os municípios, esses valores que eu mencionei. Tem uma outra linha de apoio, que é o apoio técnico. Minas Gerais, com 853 municípios, muitas vezes não tem aqueles municípios menores a capacidade institucional de gerenciamento, de recursos humanos. Então, uma outra linha que a gente apoia muito é ajudar os municípios no assessoramento técnico. Eu posso te dizer que Minas Gerais está sendo muito bem tratada pelo governo federal. Regiões do estado, tanto em relação à seca quanto à chuva, tem algum que está em ponto de alerta hoje para o Ministério? Olha, que vocês estão acompanhando? Em geral, nós temos um trabalho preventivo. As realidades climáticas estão se alterando muito. Sim. Então, em algumas regiões, nesse período, Belo Horizonte mesmo sofreu recentemente, né, uma chuva muito forte. Então, ali, região central, metropolitana, tem nesse período a incidência de chuvas. O norte de Minas viveu um momento muito agudo de seca. Sim. Entre outubro, novembro, dezembro. Agora tende um pouco a arrefecer isso, mas lá na frente volta. Então, já temos consciência de que a proteção social adaptativa, calamidades e emergências são fenômenos a serem tratados de maneira preventiva e permanente. Acabou aquela história, chuva só naquele período, seca só naquele período, né? De acordo, inclusive, com os dados científicos de El Niño, Lanínia, todos esses estudos dos organismos de ciência e tecnologia hoje, de mensuração disso, dizem que infelizmente, né, como a própria região amazônica viveu, períodos de seca prolongada ou de chuva intensa. A pasta aí, como eu falei, o Ministério ele abarca muitas áreas, né? Mas o senhor citou sobre a Bolsa Família, eu sei que não fica totalmente aí debaixo do guarda-chuva da secretária, mas o senhor participa das discussões e tudo. O orçamento para o Bolsa Família foi cerca de 170 bilhões aprovado esse ano. A gente pode falar de algum reajuste ou não vai ter, se a gente levar em conta que continua sendo R$600 para a família, né? Bem, a primeira medida que o governo Lula tomou em relação ao Bolsa Família foi efetivar um compromisso, inclusive de campanha, que foi acrescer R$150 por criança de 0 a 6 anos. Isso já a partir de março, ocorreu do ano passado. E também R$50 para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, gestantes e nutrizes. Para pegar o exemplo de Minas Gerais tem 1.600.000 famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família e você tem uma transferência média de R$671 por família. Então já houve um acréscimo significativo em relação ao que era passado no ano anterior. Uma outra ação, então o Bolsa Família viveu, ano passado, esse momento de efetivação desses compromissos, o que elevou, tem estados que esse valor chega a R$700, então você já teve na arrancada aí um acréscimo, e mais do que o acréscimo monetário, Francine, um acréscimo que prioriza públicos prioritários, que devem ser bem escolhidos. Por exemplo, a primeira infância. Né? A criança pequena precisa dessa atenção especial da família. A gestante, a nutriz, as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, e agora terão, né, em breve aí um novo programa, o Pé de Meia, Sim. que aí já foca a permanência do jovem na escola. Então, essa foi uma medida prioritária do Bolsa Família ano passado. A outra medida foi a chamada atualização cadastral. Porque nós não podemos tratar o Bolsa Família somente com números, mas sim com foco. Quem de fato deveria estar recebendo o programa Bolsa Família? Então, a atualização cadastral foi uma ação e continuará sendo uma prioridade absoluta.
tanto no sentido de identificar, através da busca ativa, famílias que têm o direito e não acessam o benefício, como também, eventualmente, você retirar, né, da atualização do cadastro único, famílias que estejam fora dos critérios legais, e a gente tem que observar os critérios legais em qualquer política pública, e isso está acontecendo, mas de uma maneira muito segura, envolvendo estados e municípios, sem alarde também, ou seja, através de um trabalho múltiplo, cruzando dados, cruzando sistemas, e o trabalho de campo. O governo federal, Francine, disponibilizou, além desses repasses normais para estados e municípios que foram atualizados, pagos em dia, passamos 200 milhões de reais só para os municípios fazerem essa busca ativa. O senhor citou sobre essa questão da atualização cadastral, e Bolsa Família a gente sempre vê, querendo ou não, muitas fake news em relação a isso. Na verdade, quando fala de programas sociais, de certa forma, né? E aí, no ano passado, o governo começou a fazer alguns ajustes que foram apontados pelo TCU, pela CGU e tudo isso. No final, quantas pessoas chegaram a... Foi um cancelamento do registro? Não. Como que foi isso? Vou te dar um número, Francine. Minas Gerais, entre pessoas que saíram e pessoas que entraram, a gente tem um saldo de acréscimo de 7, 8 mil famílias. Então, a gente trabalha... Primeiro, que você faz o cruzamento de dados de um sistema do CNIS, por exemplo, que tem as informações sociais, informações de renda, com o CAD único, as informações do cadastro único. Se a pessoa está fora do critério, aí é uma outra informação. O cadastro único, ele não serve somente para o pagamento do Bolsa Família. Ele auxilia a tarifa social de energia, o programa Minha Casa, Minha Vida. Agora o pé de meia também. Também. Né? A base dos programas sociais do governo federal, ProUni, está exatamente no CAD único. Então, quando você promove uma atualização cadastral, você está aproximando e tornando mais efetivo o resultado da política pública, porque você chega exatamente em quem mais precisa. Então, você tem dados de saída e dados de entrada de famílias. Agora, uma coisa você pode ter certeza, a preocupação também é identificar aquela população quilombola, indígena, população de rua, que não está inserida ainda, e geralmente aquela pessoa mais desinformada, com menos recursos, com menos dinheiro, né, que não tem acesso, às vezes, a uma informação básica, é a que mais precisa e a que menos está incluída no cadastro. Agora, do Pé de Meia, né, que é um programa aí do governo federal justamente para incentivar, né, os jovens a permanecerem no ensino médio, a concluir, na realidade, o ensino médio, começa aí agora pelo Bolsa Família, né, para as pessoas que estão inscritas. E é importante também, eu queria que o senhor esclarecesse, né, Pé de Meia é uma coisa, Bolsa Família é outra, né? São finalidades diferentes, gestões também com modelagens diferentes. Agora, o foco nas famílias do Bolsa e em outros programas do CAD único é uma linha adotada hoje pelo governo federal. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, aquelas famílias que tinham alguma pendência, alguma dívida, alguma coisa ainda para pagar de financiamento, estando no Bolsa, estando no CAD único, estariam sendo beneficiadas, né? Principalmente Bolsa Família e benefício de prestação continuada, que é um outro benefício muito importante. Em Minas Gerais são 517 mil pessoas entre idosos e pessoas com deficiência, então isso aí gera de entrada direta de recursos no Estado aproximadamente 7,5 bilhões. Aí você soma com os 13 bi do Bolsa Família, 20 bilhões e 500 milhões de reais. Então, tanto o Pé de Meia, quanto tarifa social, quanto a isenção dos pagamentos do Minha Casa Minha Vida, tem tanto o CAD único, mas
focando mais ainda o Bolsa Família como uma referência. Agora, são estratégias diferentes, né? O Pé de Meia tem uma preocupação muito própria de garantir a permanência, né, do adolescente, do jovem na escola, né, no ensino regular. Isso é muito importante porque a gente quer também que esses programas de transferência de renda garantam condições de emancipação, né, de uma progressão da vocação, né, dessa juventude brasileira. Agora, mudando um pouquinho de assunto, porque desde outubro do ano passado, né, a gente acompanha o conflito, né, entre Israel e o grupo extremista Hamas, e o Brasil, a FAB, né, Força Aérea Brasileira, com vários ministérios, fez várias ações aí de resgate, né, tanto de brasileiros como também de parentes de brasileiros que estavam aí nessa região de conflito. Agora, a pasta do senhor justamente ficou responsável por prestar assistência social a essas pessoas que chegaram aqui, muitas delas não tinham, né, base aqui, e eu queria entender qual que é o balanço feito até agora disso. Essas pessoas continuam sendo assistidas pelo Ministério? Como que tá isso? Olha, a primeira foi um trabalho integrado com vários ministérios, um trabalho que exigiu também muita cooperação institucional. Nós, antes das famílias chegarem, né, havia um trabalho, desde lá mesmo da faixa de Gaza, de identificação e busca de parentes, né, de referências aqui. Algumas famílias tinham essa referência, então a gente montou uma estratégia, primeiro do acolhimento geral, de busca de regularização de documentação, das vacinações, né, da situação também, né, de saúde psicológica de cada uma delas. Essa aquela fase do acolhimento inicial foi feito aqui em Brasília, né, na base aérea, então fizemos esse trabalho. E aí, a partir dessa identificação de quem tinha referência e quem não tinha, nós aí sim buscamos o acolhimento em instituições, né? Tem uma que acolheu o maior número, né, de retornados lá no interior de São Paulo, é uma organização não governamental que tem uma experiência nesse tipo de acolhimento, lá inclusive de afegãos também, e essas famílias, né, foram para lá, condições adequadas de atendimento, com privacidade também para cada família, e a gente vai acompanhando a incorporação delas nos programas sociais, na transferência de renda, na escola, etc. Algumas estão já buscando outras alternativas, identificam parentes, identificam comunidades que as acolhem, mas há esse acompanhamento sim. Então nós temos... Tem um prazo para acabar? Como que é? Olha, a gente faz todo o esforço, e as próprias famílias são as maiores interessadas. Todo mundo quer ter seu lar próprio, todo mundo quer ter uma perspectiva de presente e de futuro. Então a gente está vivendo um período aí de transição. Mas eu posso te falar que de quem voltou de Gaza, praticamente a metade já conseguiu, inclusive, esses parentes de referência, esses contatos. Então, agora nós temos uma obrigação humanitária, né, de prestar todo esse tipo de atendimento. A gente faz isso com organizações parceiras, a própria OIM, né, que é uma instituição muito reconhecida, internacional, vinculada à ONU, à Acnur, ou seja, porque a gente está falando aqui dos refugiados, mas a gente também tem a responsabilidade sobre os venezuelanos, né? Pouca gente sabe que entram lá por Boa Vista, Pacaraima, né? Lá em Roraima, aproximadamente 15 mil venezuelanos por mês em nosso país. Nós temos um acolhimento lá entre Boa Vista e Pacaraima de aproximadamente 8 mil pessoas em abrigos. Então, essa questão da migração também é um movimento internacional, porque nós vivemos, infelizmente, num mundo em guerra, crises sociais, crises políticas. Mas o prazo é difícil a gente dizer, mas o governo, o Estado brasileiro vai continuar a fazer esse acompanhamento. Agora a gente espera que no menor tempo possível essas famílias sejam residências de abrigos, né? Ninguém quer ficar em abrigo como a melhor alternativa. É uma alternativa provisória. Agora, secretário, a gente caminhando para o fim da conversa, eu não posso deixar de perguntar também
a gente está em ano de eleições municipais, a gente está falando agora também, muito se falando de chapas por todo o país, mas eu queria saber sobre Minas Gerais, né? Como que o PT em Minas tem algum foco de fazer quantas prefeituras no estado esse ano? Belo Horizonte vai ser chapa própria ou vai caminhar com o PSD? Como que está o cenário? Francine, eu confesso que eu ando assim muito vinculado e muito próximo da minha responsabilidade maior hoje, que é coordenar a reconstrução, o fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social. Tem viajado, né, o Brasil, as várias regiões, as situações de calamidade, emergências, migrações. Então, a minha leitura política hoje não está tão assim alinhada, tão próxima como já esteve em anos passados. Mas, como também, né, um militante político, como mineiro, principalmente como belo-horizontino, eu acho que a primeira questão é que é importante que a gente tenha governos, né, locais sintonizados com esses áreas de reconstrução, de fortalecimento de políticas sociais e de defesa da democracia. Eu acho que isso é muito importante. Minas Gerais tem cidades fundamentais já governadas pelo Partido dos Trabalhadores em aliança com outros partidos, né? Então, cidades grandes, né, como Contagem, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, são cidades, né, Alfenas, são cidades importantes. Então, é importante também que a gente mantenha essas prefeituras. E, lógico, a gente tem a perspectiva de ampliar o número de prefeituras. PT e aliados, né? É importante também que a gente faça aí, onde for possível, o espelhamento dessa aliança que ajudou a derrotar aí o autoritarismo, né? Essa onda antidemocrática que estava tomando conta do Brasil. Então, na medida do possível, buscar, né, essa unidade. Agora, cada cidade tem uma característica. Eu como morador, né, também de Belo Horizonte. Belo Horizonte teve, desde final da década de 80, governos estáveis, governos que mantiveram políticas sociais importantes, governos que valorizaram, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas sempre o diálogo com a população, essa vocação de liberdade, de alegria da nossa capital mineira. Então, seria muito ruim, por exemplo, a gente ter na Prefeitura de Belo Horizonte o que tivemos no Brasil em tempos recentes, né? Então, acho que é importante essa reflexão. No caso do PT, o PT tem feito debates internos, apresentou já um pré-candidato, o deputado federal, que é meu amigo atuante, Rogério Correia. Nós temos também um prefeito que apoiou o presidente Lula no segundo, né, no primeiro e segundo turno, o prefeito Fuad, que também é uma pessoa que, junto com o seu partido, né, auxilia o governo, né, participa do governo federal, inclusive com o ministro Mineiro, com o presidente do Senado, que obviamente tem a sua autonomia, né, mas no caso de defesa da democracia, né, o senador Rodrigo Pacheco tem sido muito importante. Agora, essa é uma discussão que ela tem um tempo também para acontecer, né? Nós estamos ainda meio de fevereiro. Eu acredito que as questões vão ficar mais amadurecidas aí até o mês de março, final de março, mês de abril, né? Os rumos, sabendo que inclusive as convenções só no meio do ano. Então tem tempo para esse debate. Mas no caso do PT foi apresentada a pré-candidatura do deputado federal Rogério Correia. É uma pessoa que tem todas as condições de fazer aí o melhor pela cidade. E o PT, sempre lembrando, já governou também Belo Horizonte por várias vezes, né? Governou com o Patrus, com o Pimentel, com o nosso saudoso Célio de Castro. Então, é um partido também que tem história, né, na cidade. Perfeito. Secretário, muito obrigada pela participação, por ter vindo até aqui a nossa redação aqui em Brasília para conversar com a gente. É um prazer todo meu, estou aqui à disposição, né? Agora, como eu sempre falo, né, morando em Brasília, assumindo essa responsabilidade
com a área, né, que eu sempre tive militância, a área da assistência social, colaborando, né, com o presidente Lula, com o ministro Wellington Dias, mas sempre com o coração, a mente, né, em Minas Gerais e Belo Horizonte, porque lá é a nossa referência, e no caso, para terminar, Francine, inclusive na área social, a contribuição de Belo Horizonte tem sido muito grande também nessa formatação das experiências locais aqui em nosso país. Muito obrigada, secretário. Bom, a gente conversou com o André Quintão, secretário nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Mais detalhes dessa conversa você pode conferir nas nossas plataformas de otempo.com.br.